Nós temos que aproveitar que estamos aqui com talvez o maior analista político que nós temos no país. E antes que digam que eu estou lhe puxando o saco, porque em 2010, na entrevista que eu fiz com o senhor no Palácio Planalto, um grande jornal carioca deu uma página inteirinha para nos desancar. Não desancar o senhor, ele desancou a nós que o entrevistamos, porque nós não perguntamos do mensalão, entendeu? Então, como a gente não perguntou do mensalão, eles deram um jornal carioca, um jornal grande do Rio. Ele deu uma página inteirinha para xingar nós. Xingou eu, o Rovai, quem é que estava lá? O Rodrigo, né? Cloaca. O Cloaca, eu o Marco estava? Não, o Marco não estava. Bom, então nós estamos com um grande analista político aqui, um homem que colheu vitórias que nenhum outro político colheu até hoje. Eu não conheço um político que deixou o poder após 8 anos com 80% de aprovação. Então, presidente, nós temos aqui um mistério que os leitores, os meus leitores, eu já vi em muitos lugares, muita dúvida, ninguém consegue descobrir o que é que está acontecendo no Brasil. Voltemos a 2002. 2002, o Brasil estava quebrado, estava arrasado, estava no chão. O Brasil não tinha crédito internacional, o Brasil não tinha reservas, o que tinha era emprestado pelo FMI, não é verdade? E pelo Bill Clinton. E o Brasil estava no chão, as empresas quebrando. Eu mesmo tinha um negócio que fechou por causa da situação do país e não tinha emprego. Conseguir o primeiro emprego era praticamente impossível e ninguém reclamava. Eu nunca vi uma manifestação. Eu queria que alguém tivesse feito essas manifestações que fizeram ano passado, com o país crescendo, com tudo que o senhor elencou de bom que está acontecendo no país. O senhor esqueceu de falar, talvez, do que eu considero principal, que é a desigualdade. Porque o índice de Gini, o senhor sabe muito bem disso, durante o governo Fernando Henrique Cardoso ele chegou até a subir. E só começou a cair no seu governo, e caiu bastante. Voltou para menos do que estava quando entrou a ditadura militar. Que a ditadura, o senhor sabe muito bem, que fez o índice de Gini piorar. Muito bem. Ao mesmo tempo, eles foram, essas massas de jovens para a rua. Eu moro ali no pé da Avenida Paulista, então eu presenciei todas as manifestações. Chegava lá, abaixo Lula, abaixo Dilma, e abaixo a PEC, numa PEC qualquer lá, que era até uma coisa necessária, que o pessoal nem sabia o que era, mas estava com a placa, abaixo a PEC. E eu vi que aquilo ali não tinha uma significação, não tinha uma demanda definida. Era estar na rua por estar na rua. Eu vi as amigas da minha filha lá mandando SMS, que roupa você vai na manifestação, tal, aquela coisa, sabe? Bem, virou quase uma discoteca aquilo ali. Muito bem, quando o Brasil estava morrendo, não ia ninguém para a rua. Aí agora, há pouco tempo, eu participo de uma marcha pedindo a volta da ditadura militar. Falaram que tinha 500 pessoas, tinha bem mais, viu, presidente? Tinha bem mais de 500 pessoas lá. Eu diria, eu fui no meio daquela gente lá, eu diria que tinha umas 1.500 pessoas. Mas o problema não são as pessoas que estavam na manifestação, presidente. São as pessoas que estavam na internet defendendo aquilo. Então a gente vê um estado de ânimo hoje no país. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa nesse fim de semana, onde ela começa perguntando, na 14ª pergunta, começa perguntando para o entrevistado se ele tem vergonha do Brasil. E eu me perguntei, meu Deus, o Brasil não invadiu nenhum país para roubar petróleo, matar criança e mulher pobre e roubar petróleo. O Brasil não cometeu nenhuma atrocidade para a gente ter vergonha, a gente pode não estar satisfeito com o Brasil. Diante disso, o senhor fala de complexo de vira-lata, que a gente tinha complexo de vira-lata, e talvez que não tenha mais, mas pelo contrário, eu vejo que o complexo de vira-lata está em alta. Aquelas manifestações do ano passado nada mais foram do que um gigantesco complexo de vira-lata, de massas, porque dizendo que estava tudo ruim, tudo uma droga, o país está
arrasado. E aí a gente vê na mídia que hoje 55% dizem que a Copa do Mundo vai prejudicar mais o Brasil do que ajudar. Isso, pesquisa da Folha de São Paulo, até onde a gente queira acreditar na pesquisa do Datafolha, dizendo que saiu hoje, dizendo que 55% acham que a Copa vai prejudicar o Brasil. E a economia, o debate da economia, a mesma pesquisa da Datafolha detecta que 70% acham que a inflação vai subir, mais 70% estão com medo de perder o emprego. Um mês depois o Brasil criar 260 mil empregos com carteira assinada. Presidente, como analista político, talvez o maior que exista no Brasil, pelo menos pelos seus feitos, até os seus adversários reconhecem as suas qualidades como analista político. Como é que o senhor explica um país que melhorou tanto, está tão mal-humorado, presidente? Eu de vez em quando as pessoas falam assim para mim, o Brasil está sem humor. Eu falo, não é só o Brasil que está sem humor, os programas de humor estão sem humor. Você reparou que você não tem mais programa humorístico na televisão para você rir? Está tudo muito... Então é um país que você não pode contar piada, um país que acabou o humor na televisão, nem humor no rádio tem mais, antigamente tinha tudo, né? Eu acho que não é que falta humor na política, porque senão a gente elegeria um humorista qualquer e estava resolvido o problema. O problema é que nós estamos sendo conduzidos por uma massa feroz de informações deformadas que vai criando, sabe, o imaginário e vai formando a cabeça das pessoas. Tá? Eu, sábado passado, faz 15 dias eu fui jantar na casa de um companheiro. E na casa desse companheiro tinha um menino de 20 anos de idade e tinha um menino de 17 anos de idade, filho e sobrinho. E eu estava na mesa conversando com eles e eu comecei a me dar conta do seguinte: há 11 anos atrás, quando eu fui eleito, esse menino de 20 tinha só 9 anos. O de 17 tinha só 6 anos de idade. Quando eu deixei a presidência em 2010, o de 20 tinha 16. E o de 17 tinha 13. Eu me dei conta que essa meninada não tem obrigação de saber o que eu fiz. E se ele for ver o que nós fizemos pela imprensa, ele está totalmente desinformado. Porque eu fico pensando que se a imprensa, nos seus editoriais, sabe, batesse no governo, discordasse, seria ótimo. A opinião está lá, a opinião da direção. Devia colocar logo a cara do diretor para a gente ver quem é o diretor. Ele nunca tem coragem de colocar a cara do diretor que faz do editorial para a gente saber quem é que está fazendo editorial. E na cobertura normal que fosse um pouco mais sério, um pouco, eu diria, mais neutro, sabe, na cobertura. Então, eu tendia que eu fico pensando que o país acabou. Sabe, porque é uma quantidade de notícias equivocadas, de notícias. Eu tenho falado com alguns companheiros ministros que eles têm que ir para cima, todo dia tem que ver, tem que ligar, tem que pedir para dar entrevista. Não dá que fique grupo de pessoas para acompanhar, para poder pedir direito de resposta, para dizer pelo menos a verdade. Não precisa concordar. Então, eu me dei conta de que esse mau humor é uma quantidade. Eu recebo hoje mais gente do que eu recebia quando era presidente. Sabe, recebo mais gente do movimento social, do movimento sindical, mais empresário, converso com muita gente, sabe? Muito mais solto do que antigamente, ou seja, existe esse mau humor. É inacreditável. O Delfim escreve muito sobre isso. Ou seja, a percepção negativa é pior do que o mundo real. E todo mundo sério percebe isso. Tá? E eu lembro que numa conversa que eu tive com a companheira Dilma e com a presidenta Dilma, ou seja, e com alguns companheiros, eu falei, gente, vocês têm que dar uma olhada, sabe, não é na pesquisa da opinião pública, é na percepção da sociedade o que está acontecendo.
Porque tem alguma coisa que nós temos que fazer para fazer a sociedade entender. E eu me dei conta que se a gente não for agressivo numa política de comunicação para dizer o que está acontecendo, daí eu acho que nós perdemos um tempo precioso em não fazer a discussão sobre o marco regulatório, sabe, da comunicação nesse país. Perdemos um tempo precioso, ou seja, eu espero que em algum momento a gente retome essa discussão. O da internet nós vencemos a primeira parte, o marco civil nós vencemos a primeira parte, precisa tomar cuidado com o Senado, mas já foi um avanço, sabe, a neutralidade. Pois bem, eu me dei conta, as pessoas se camavam, o Lula está sempre em palanco, o Lula fala toda hora, o Lula fala 8 vezes por dia, o Lula fala, ô meu filho, mas se eu não falar, quem vai falar? Os meus opositores? Eu tenho que falar 10 vezes por dia, 15 vezes por dia, a Dilma tem que falar, os ministros têm que falar, nós temos que disputar espaço. Porque a tentativa de vender coisas que não são verdadeiras é fantástica. Sabe? A de tentar vender coisas negativas, eu sinceramente fico assustado. Eu duvido que tenha um jornalista nesse país que diga que um dia o Lula pediu para que ele não falasse tal coisa. Nunca. Não faz parte da minha cultura política. Para mim, sabe, o leitor, sabe, o censor, o censurador desse país. Ele que vai censurar o que ele quiser, ele que vai, sabe, não é o governo, e muito menos um ministro. As passeatas de 2002, ou seja, eu fiquei pensando que informação política tinha na cabeça daqueles jovens, sabe? Eu tenho neta, sabe, com 18 anos de idade, eu tenho neta com 18, eu vejo o que eles falavam para mim. E eu fico pensando que informação que eles têm. Nenhuma informação, gente. Não tem debate nas universidades mais, sabe? Não tem programa, sabe, que ele possa ter alguma informação correta. O noticiário que ele pode ter correto é via internet. Mesmo assim, uma quantidade de coisa na internet é coisa que não politiza, é coisa despolitizante. Ou seja, então, se a gente não tiver uma preocupação de conversar com essa gente mais vezes e toda hora, e repetir, e conversar e toda hora. Por exemplo, quando o cara fala a educação é ruim. É ruim. Com base no quê? Se quiser medir com base em 2002, nós vamos perceber o seguinte. Neste país, nós fizemos em 11 anos mais do que foi feito em 30 anos ou 40 anos passados. E precisamos fazer 3 vezes mais para poder recuperar o tempo perdido. Se quiser falar em aumento de salário, se quiser falar, tudo foi feito mais. Tá? Ora, isso é uma coisa boa. Por quê? Porque o cidadão... Eu lembro que quando aconteceu a primeira greve na Scania, em 1978, o pessoal perguntou para mim por que a greve aconteceu nos metalúrgicos. Eu dizia o seguinte, porque nós metalúrgicos estávamos habituados a comer carne. Na hora que caiu o salário, que a gente não pôde comprar carne, então nós ficamos, revoltados. Então, para esses jovens que não tinham nada e que passaram a ter acesso a alguma coisa, é normal que eles queiram mais. O cara que não tinha universidade, o cara que entrou no ProUni, o cara que entrou, sabe, no FIES, o cara conseguiu... Nós temos 3 anos de FIES, foi aprovado em 2010, mas só começou a funcionar quase que um ano depois. Já temos 1,5 milhão de alunos que estão sendo financiados, porque nós criamos uma coisinha que é um milagre. O governo assumiu ser o garantidor, o fiador, sabe, do bolsista. Então, quando a gente sai de 3 para 7 milhões de estudantes, você tem 4 milhões de gente querendo mais coisa. Quando você percebe que as pessoas têm o carro, as pessoas querem mais coisa. Então, eu acho que esse é um problema bom, saber que as pessoas querem mais. E as pessoas estão fora Lula, fora Dilma, fora não sei quem, sabe? Possivelmente porque a culpa também seja nossa, ou seja, nós não trabalhamos a politização, sabe? Nós não trabalhamos a cabeça. O que o PT faz hoje com a juventude? Não faz mais do que a gente fazia no começo do nosso partido.
Sabe? Não fazemos mais os debates que nós fazíamos. Fez o Chaves. Sabe? Fez o Chaves. O partido precisa estar na rua sempre, conversando com as pessoas, discutindo com as pessoas, politizando as pessoas, o governo informando corretamente. Não temos mais isso. Então esse movimento percebeu o que a gente tem que fazer. Que você tem uma parcela da sociedade, sabe, mais despolitizada e mais conservadora, você tem. Ô meu filho, não é fácil. Não é fácil, não é no Brasil, é no mundo. Eu lembro, em Buenos Aires, quando os pobres, na época do Perón, conseguiram ter um padrão de vida maior, que começaram a frequentar as praças que frequentava a classe média alta de Buenos Aires. Eu lembro quando Adhemar de Barros, em 1948, tentou fazer uma escola em Sertãozinho, igual a Dom Pedro II, que tinha em Ribeirão Preto, a elite se revoltou, vai fazer escola numa cidadezinha igual a nossa? Não. Não é que eles não querem perder, eles não querem que os pobres sejam igual. Então, meu filho, quando uma madame, sabe, na sexta-feira coloca um perfume para ir num jantar, e na segunda-feira a empregada doméstica vem trabalhar com o mesmo perfume dela, comprado de 18 prestação na Feira do Paraguai, incomoda. Quando, sabe, o cidadão sai para trabalhar de carro da sua casa e tem na frente dele um no 0 quilômetro com o pedreiro que vai consertar a casa dele, incomoda. Sabe, mas essa é a ascensão social que eu acho ótimo, eu acho maravilhoso, de que seja assim. Tem gente que não gosta, mas o mundo é assim. E eu digo sempre o seguinte, olha, nós não temos que ficar, nós sempre vamos ter inimigo. Olha, eu para criar o PT, eu fui chamado de comunista, fui chamado de agente da CIA, fui chamado do que quiser. Eu depois não podia votar no PT porque eu tinha barba, sabe? As mesmas pessoas que ficavam adorando o Cristo porque tinha barba, sabe? Me odiavam porque eu tinha barba. Depois não gostava da bandeira vermelha do PT, depois não gostava da estrela do PT, depois não gostava porque eu tinha voz rouca. Puta, foram 20 anos de vencimento de obstáculo. Perder eleição para governador, 3 eleições para presidente da República, até para ganhar. Sabe por que o meu governo deu certo? Porque eu tinha obsessão de provar para a elite brasileira que eu tinha mais competência do que eles. Era quase que uma profissão de fé. Sabe, eu falei, eu vou provar para essa gente que eu sei mais do que eles. E vou fazer mais do que eles. E tenho mais compromisso do que eles. Basta a gente não esquecer do que lado que a gente está. Para mim, essa é a arma do sucesso. Eu tenho um lado, eu sei do lado que eu estou. Então, eu acho que essa juventude tem que saber dessas coisas. Sabe? Tem que saber dessas coisas. Ou seja, hoje ele tem mais escola porque nós criamos condições de ele ter mais escola. Porque foi um metalúrgico, sabe, só com o diploma primário, que já está na história do Brasil consagrado como o presidente que mais fez universidade da história do país. São 18 universidades federais novas, são 146 extensões universitárias. Por que não fizeram os professores que foram governantes desse país? Nós tivemos reitores, tivemos tanta gente, sabe? Por que não fizeram? Porque certamente ele já tinha estudado e não estava preocupado com quem não tinha estudado. Então, se a gente não falar isso para a juventude, se a gente não disser para a juventude, qual o país do mundo que distribui a quantidade de remédio gratuito que esse país distribui? Quantas pessoas têm informação, sabe, de um programa chamado Farmácia Popular? Quantas pessoas têm informação de um programa chamado Aqui Tem Farmácia Popular, que já são quase 26 mil no Brasil? Em qualquer farmácia que você entrar, que tiver uma plaquinha escrita que tem farmácia popular, você pode comprar um determinado tipo de remédio para hipertensão, para diabetes, sabe? Pagando apenas 10% do valor do remédio. E ninguém te pede carteira profissional para saber quanto você ganha. Pode ser o Roberto Setúbal ou pode ser você. Vai pagar. Isso já apareceu alguma vez na televisão? Não. Quem é que fala que um programa Brasil Sorridente que nós fizemos para consertar a boca de pobre desse país que não consegue rir porque depois de 18 anos já não tem dente? Só o ano passado foram colocadas 450 mil próteses na boca dessas pessoas. Para um granfino pode parecer pouco e desnecessário, mas para um pobre poder voltar a comer uma castanha de caju, um amendoim ou mastigar uma carne é uma revolução. Quantas vezes nós fomos criticados por causa que criamos um programa Luz para Todos, a outra vez esse Lula vai governar para os pobres. O que interessa a Luz para Todos se eu já tenho luz? Ele já tem, mas o pobre não tem. Nós atendemos quase 3 milhões e 300 mil residências, fazendo quase 15 milhões de pessoas. O que aconteceu quando chegou Luz para Todos, Eduardo? Quando chegou Luz para Todos, 80% compraram televisor, 79% compraram geladeira, compraram ventilador, compraram tudo. Ou seja, no fundo, um programa,
Sabe quanto foi utilizado? Quase 20 bilhões. Alguns dizem que foi gasto. O Lula gastou 20 bilhões. Não, eu investi 20 bilhões. Eu investi 20 bilhões para que esse cidadão que mora no mais longínquo sertão desse país, lá na Amazônia, tivesse direito a ter um bico de luz, a ver um canal de televisão. Até para ver os caras falando mal de mim, não tem problema. Sabe? Mas isso aconteceu, então isso incomoda muito. Então quando eu vi vocês serem criticados depois daquela entrevista comigo, porque eles queriam que vocês despejassem na entrevista comigo o ódio que eles despejaram. Vocês estão lembrados quando o Bial foi me entrevistar no Palácio? A agressividade que ele teve comigo? Eu poderia ter sido agressivo com ele e ter levantado e falado, cai fora do meu gabinete. Não. Eu falei, eu vou mostrar para esse cidadão que educação a gente não aprende na escola, a gente aprende no berço. E eu vou fazer E fiquei lá. Tá? E o que deu na opinião pública é que foi a minha tranquilidade, a minha calma, sabe, que fez com que as pessoas gostassem da entrevista. Então, eu percebi, sabe, olha, eu não faço julgamento das pessoas, mas vocês todos são mais novos do que eu. Eu tenho 68 anos de idade. Eu espero viver um tempo suficiente, porque eu acho que a história do Mensalão vai ser recontada nesse país. E se eu puder, vou ajudar que ela seja recontada. Não vou fazer julgamento de ninguém. Eu só quero que a verdade venha à tona. Porque não é possível. Sabe? Não é possível que de 513 deputados ninguém tenha pegado ninguém que recebeu mensalidade. Sabe? Há muita controvérsia sobre a história do dinheiro público, que até agora não apareceu. Sabe? Então, como eu não quero ficar julgando ninguém de forma precipitada, eu acho que, sabe, tem que deixar a poeira baixar e começar a contar. Sabe, eu assisti eu tive o prazer de assistir o discurso do Fidel Castro, fazendo autocrítica quando caiu o Muro de Berlim. E ele dizia assim, que nós, cubanos, sabe, cometemos um erro porque ficamos ensinando a história, sabe, da Rússia, quando deveríamos ter ensinado um pouco a história da América Latina. Nós ficamos, sabe, admirando heróis que hoje não são mais heróis e ficamos odiando bandidos que hoje não são mais bandidos. Eu achei fantástico o Fidel ter dito aquilo e eu acho que o tempo é bom por isso. O tempo vai se encarregar de colocando as coisas nos eixos, sabe? E vocês não imaginam como eu tenho curiosidade de saber o seguinte, como é que uma CPI que começou por conta de uma fraude de R$3 mil no Correio terminou no Mensalão? Sabe? Então eu acho que nós temos que remontar essa história, contar ela bem direitinho, fazer, pesquisar, sem pressa, sem tempo, porque eu acho que nós, neste país, vamos ter que mostrar qual foi o papel da imprensa. Porque eu cansei de ver algumas pessoas dizer, foi a maior corrupção da história do país. Sem dizer o montante. E depois, quando a gente vê a sonegação de impostos que alguns fizeram, é 10 vezes maior do que o montante que ele diz que foi a maior corrupção do país. Então, como eu aprendi que também na minha idade a gente não pode ficar nervoso, não pode ficar irritado, não pode perder noite de sono, eu, sinceramente, fiquei tão chateado quanto vocês com aquelas críticas, mas orgulhoso. Porque as críticas que eles fizeram a vocês era o incômodo que eles ficaram de saber que nem todo mundo era igual a eles. Tá? Então eu acho que isso deve ter sido motivo de orgulho para vocês. Porque eu acho que, sabe, essa volta à passeata, sabe, Marcha com Deus pela Liberdade, sabe, versão 2014, sabe, isso é uma bobagem minoritária. Eu acho que a população brasileira não quer isso. As pesquisas, vocês sabem que depende da pergunta, você pode induzir para mais ou para menos aquele negócio todo. O que eu acho que incomoda eles demais é o seguinte, é saber, sabe, que eu estou vivo. Sabe? Isso incomoda, sabe? Eu estou vivo com muito mais vontade de brigar, com muito mais vontade. Vou começar agora a viajar ao Brasil com a Dilma, sabe? E acho que já cumpri com a minha tarefa de silêncio profundo,
sabe, de deixar a Dilma governar o país sem ficar me intrometendo, porque é mais fácil ser palpiteiro do que governante, mas eu acho que agora, acho que meus palpites podem até ajudar a gente a ganhar as eleições. Então eu estou aí, sabe, motivado e disposto a não baixar a cabeça, sabe, porque eu aprendi com a minha mãe, andar de cabeça baixa não resolve o problema de ninguém. Se você baixou a cabeça, eles colocam uma cangaia em cima, aí você fica o resto da vida, sabe, de cabeça baixa. Eu não nasci para isso, sabe, não nasci para isso e estou disposto a continuar, sabe, defendendo o meu país. Eu sinceramente, um dia dentro eu falei para o Guido Manto, Guido, você tem que ter uma equipe de alerta. Todo dia que sair uma mentira na economia, você tem que responder imediatamente. Sabe? Se numa semana não der tempo para você, a Dilma tem que colocar você em rede. Já que a gente não tem espaço, vamos disputar na rede. Entre rede nacional, fala 8 minutos, 9 minutos. Achava que eu falava demais? Ótimo.